Salve, salve, meu querido George! Você veio a barco hoje aqui para nossos estúdios na Genial Investimentos, meu querido? Eu, a barco? Algum jeito de chegar aqui. Eu não tenho ainda um carro anfíbio, né? Seria isso hoje. Que dia! E seria uma pena se eu não conseguisse chegar hoje, né? Nossa senhora, ele já começou. Não, porque você deu a deixa. Eu não dei deixa nenhuma. Não, você falou... Eu não falei absolutamente nada. Você que veio. Seria uma pena eu não estar presente ou seria uma alegria para você? Acho que mais uma alegria, né? A Porque pena... são momentos tão desagradáveis, né? Essas aberturas. É isso mesmo. Manuela Pena. Obrigada pelo trocadilho. Infame seria. Infame, duro de trazer alguém, né? Que tá, já é uma maquinista de longa data, é esse, né? Intimidade é irreversível. Intimidade, ela é uma porcaria, mas enfim. Manuela Pena, seja bem-vinda. Estávamos lembrando agora, um pouquinho antes de começar essa nossa gravação, que você é a primeira convidada nossa, primeira maquinista nossa, que vem para a terceira vez ao nosso programa. Eu até já pensei que eu quero pedir música, já que eu vim 3 vezes. Você terá o seu tempo para pensar na música. Quando você lembrar, você fala assim, pensei! Aquele... Responsabilidade. O Manuela Pena, mas foi divertido porque você veio... Durante a pandemia, a gente conversou como diretora de marketing do COB, no momento em que para tudo, volta a Olimpíada, trava, vai de 2020 para 2021. Eu lembro que na época a gente até conversou, porque o COB tinha Aliança Seguro, é isso? Isso. E aí manteve o patrocínio mesmo assim, porque a Allianz entrava a partir de 21, a Allianz ganhou, herdou desafio tanto, o patrocínio de Tóquio. Aí você falou com a gente em janeiro de 24, a gente preparando, né? Foi um dos primeiros programas do ano falando do que vinha pela frente, você já morando em Paris, e agora está de volta novamente a cadeira de diretora de comunicação e marketing do COB. Comunicação, marketing e valores olímpicos, é uma área que engloba... Tranquilo, você vai aumentando, cada volta aumenta o cargo, é isso? Os cabelos brancos têm nome e sobrenome, entendeu? Você sabe qual dos valores está ali e tal. Não, mas é encantadora, é uma área bem diversa, que lida sobretudo com o relacionamento com os públicos, né, com diálogo com a sociedade, com a visibilidade do movimento olímpico para além dos jogos, então é bem interessante. A comunicação que tem digital, tem a TV Time Brasil, que é a grande, e a Media House, que foi a grande novidade que a gente trouxe nesses primeiros meses. Tem a área de marketing e eventos, que são eventos proprietários, também teve novidade, já teve a Corrida Time Brasil, que a gente realizou super bem sucedida no primeiro semestre. E a área de valores olímpicos, que fala de sustentabilidade, valores olímpicos, memória olímpica, então realmente é bem diverso e bem rico. Muito bem. Você falou um pouquinho, mas o que muda dessa sua nova vinda, né? Não só esses cargos e tudo, mas assim, em que posição está hoje o Comitê Olímpico e o próprio movimento todo, né? Time Brasil e tudo mais, em relação ao que já esteve? Isso foi um grande desafio que a gente conversou muito, sobretudo eu e o Bichara, né, que é o diretor de esportes, que voltou também depois de um ciclo ausente, da gente não se enganar e não ficar viúva do que passou. Né? A gente tinha que estar de coração aberto para encontrar um novo movimento olímpico, um novo COB. E efetivamente a gente encontrou. Né? Tem muita coisa muito boa que aconteceu ao longo desses últimos 4 anos, e o desafio é evoluir, é revisitar, é entender como continuar com isso, né? A minha função em si, ela mudou pouco, né? Eu já tinha essas atribuições. O que veio de novidade e que foi riquíssimo, eu acabei de vir justamente de lá, de Brasília, foram os Jogos da Juventude, que entraram na área de marketing, né, e eventos, por ser um grande evento boutique do COB, um evento que a gente experimenta e mostra todas as iniciativas estratégicas para o movimento olímpico, mas, obviamente, com uma essência muito forte de alto rendimento, prática esportiva, descoberta de talentos, mas é ali naqueles jogos que a gente consegue falar de esporte seguro, falar de mulher no esporte, dar ativação para patrocinadores. Foi a partir dos Jogos da Juventude esse ano que a gente voltou a captar com a Lei de Incentivo ao Esporte. A gente captou 2 patrocínios em tempo recorde esse ano, com a Vale e com a Neo Energia. Então, essa foi a grande novidade dessa nova fase. E, claro, entender tudo que estava sendo feito, como é que a gente poderia dar esse novo toque, né, muito proposto pela Iane e pelo Laporta, da nação esportiva. Né? Tudo que o COB faz tem que conversar, tem que caminhar para ajudar o Brasil a ser uma nação esportiva, um país que realmente consome esporte o tempo inteiro. Não é um país que só pratica esporte de alto rendimento, não é isso, mas que tenha prazer em descobrir novos esportes e consumir novos esportes.
E em cima disso, quais os principais desafios para se tornar uma nação esportiva? É buscar os parceiros certos, né? É entregar valor para esses parceiros, é fazer as pessoas mais improváveis se depararem com o esporte e gostarem de esporte. Né? Então, a gente está fazendo realmente um trabalho muito sério. Primeiro, a gente botou o bloco na rua, digamos assim, mas agora a gente volta já a buscar inteligência, entender quais são os nossos KPIs, está nesse processo agora de estruturar um mapa, né, para apontar o caminho que a gente quer seguir. Mas eu acho que a gente está, sim, com os parceiros. Assim, o Laporta falava muito isso desde o começo, vamos buscar os melhores parceiros, os maiores parceiros, para nos ajudarem, né, nessa caminhada. Então, as confederações, do ponto de vista institucional, são estratégicas, os governos são estratégicos, os atletas, que são quem falam com o público, né, no dia a dia, quem emocionam, são fundamentais, e os nossos patrocinadores, porque eu brinco sempre que eu quero que a pessoa vai comprar um remédio e vai, né, da Medley, e vai não qualquer remédio, e vai se deparar com o esporte olímpico, né? Ele vai recarregar o celular numa loja da Vivo e vai se deparar com o esporte olímpico, vai numa lotérica, né, e vai se deparar com o esporte olímpico. Isso vai fazer a nossa rede ampliar, né? A cada 4 anos a gente sabe que tem um alto consumo, né? E o nosso grande desafio é não deixar a chama apagar, né? O que o COI chama de flame to flame, de chama a chama. A gente também tem esse desafio aqui, né? E a gente começou, assim, a gente chegou, essa gestão chegou, a gente ficou pensando, no meu ponto de vista, eu pensei muito na comunicação. É normal, vocês também devem viver isso, depois dos jogos tem um decréscimo, a gente já sabia que ia existir. O COB bateu 3 milhões de seguidores no Instagram nos Jogos Olímpicos de Paris, foi o maior Instagram do mundo, né? Foi uma grande campanha, aí, um mutirão. Mas, obviamente, depois dos jogos foi caindo, né? A agência que trabalha com a gente, a End to End, fala que é o balde furado, né? Que né? Que está pingando ali, e o desafio é não deixar pingar mais do que entra. E agora, pela primeira vez, a gente conseguiu aumentar de novo, a gente começou a subir novamente com 2 eventos que, se você pensar, chegou a ser improváveis, que foi os Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção e os Jogos da Juventude agora. Esses 2 jogos, a gente soube trabalhar com a linguagem certa, para o público certo, com a parceria da Play 9 dentro do conceito de Media House, e a gente voltou a subir pela primeira vez e estamos mantendo. Então tem sido bem interessante essa nova fase. E você tocou aí alguns parceiros, algumas coisas que eu dou crédito para todo mundo. Isso. Não, foi no começo desse ano que teve o evento aqui em São Paulo, né? Que foi no 3 de junho. 3 de junho, isso. Eu tô bem, eu já tô achando que era o ano passado. Estamos vivendo meu. os anos intensos aqui. Ainda né? bem que você perguntou para mim, né? Que você sabe o que ia acontecer, né? Ali foi apresentada o conceito do Media House e também Programa Olímpico de Patrocínio. Programa Olímpico de Patrocínio, a 4B como agência captadora. Isso. Né? Não captadora, a gestora comercial. Captadora não, gestora comercial. Isso. Como é que hoje está dividido, vamos dizer assim, esses departamentos de comunicação e marketing, o que eles têm de apoio para trazer uma entrega e trazer parceiros para dentro do COB? Assim, a gente começou... Estava em alta velocidade, assim, de novo, a gente veio de um ciclo muito bem sucedido comercialmente, a manutenção também nas redes sociais de uma posição de destaque que a gente tinha conquistado em Tóquio, né? Acho que os 2 movimentos, tanto no digital quanto na captação, o momento foi acontecendo e foi indo. Então a gente chegou tendo que dar continuidade. Então a primeira coisa que foi feita foi olhar para o conteúdo, integrar e harmonizar esse conteúdo, né? Porque realmente muita coisa foi feita, mas talvez... Não vou dizer isolada, porque seria injusto, mas você não tinha... Não ordenado, né? Não tinha uma colaboração clara entre as iniciativas, porque tudo se ajuda, né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi que a gente batizou de Time Brasil Content Summit. A gente levou todos os parceiros de conteúdo do COB para dentro do CT Time Brasil. Se não me engano, foi março, agora sou eu que não estou sabendo a data, fevereiro ou março. Todo mundo dentro do CT, apresentando 20 minutos do case de Paris, 10 minutos de discussão, e com a Fefa Romano, né, uma super também pessoa do mercado, aí, com uma experiência em inovação, em digital, em marca. Quando ela foi de Havaianas, ela foi patrocinadora do Time Brasil, então também conhece o Time Brasil. Ela moderando e pegando learnings, pegando os aprendizados e as palavrinhas-chave que saíam dessas apresentações todas, e era assim, era Cazé com a gente, era Globo com a gente, era End to End, era a Play 9, era a Horizon, nossos parceiros todos conversando ali. E aí, as palavras que saíram muito naturalmente foram integração, harmonização, colaboração. E eu já tinha conversado com o João Pedro, né, da Play 9,
em novembro, quando o Laporta me convidou para assumir a posição no COB. Eu falei, JP, eu preciso enxergar. Eu fui impactada pela primeira vez na minha vida pelos jogos sem estar trabalhando. Né? Eu estava em Paris como torcedora, fiquei 15 dias vendo tudo, torcendo para tudo. Eu falei, deixa eu aproveitar esse meu estranhamento, esse meu lado torcedora, para ver se colabora com essa minha, né, esse novo olhar. E eu falei, JP, acho que a gente tinha que pensar alguma coisa que as coisas conversassem, que fosse mais fácil do público entender o sentido que elas faziam entre si. E aí, quando a gente faz esse Content Summit, saem essas palavras, eu falei, JP, tá claro qual é o caminho. É a gente realmente buscar um guarda-chuva que possa distribuir o jogo. E não é para excluir ninguém, pelo contrário, para incluir todo mundo. E até controlar isso aí bem Total, entregue. Uma linguagem com carimbo, assim, os aros olímpicos são um valor enorme que a gente tem, né? E aí a gente começou a construir esse conceito da Media House, primeiro para rever os nossos conteúdos e otimizá-los, e, cara, com inteligência, isso que é fantástico, né, do digital, né? Com um pouco de inteligência você já revaloriza as coisas. A gente tinha um conteúdo fantástico do Calderano, que estava lá atrás, do ano passado, que estava com um nível baixo de visualização, proporcionalmente ao que poderia ser. Bastou ganhar esses campeonatos esse ano, a gente mudou o tag, mudou a thumb, mudou as coisas e, cara, esse conteúdo está com o patamar de Paris. Né? Então a gente foi com isso, foi estruturando nosso conteúdo, redesenhando nosso conteúdo e falando com os parceiros, buscando lugar para todos os parceiros e para novos parceiros. Né? Eu quero que se a máquina quiser fazer conteúdo com o Time Brasil, tem espaço ali na Media House para isso, sabe? Então a gente foi nesse caminho. Paralelamente, o comercial, e aí eu nunca escondi isso, embora eu tenha tido, né, bons resultados com a equipe do COB no ciclo até Tóquio, né, trazendo parceiros importantes e acho que dando um novo fôlego para essa área, e o próprio Herbeta sempre falou isso, né? Ele falou assim, cara, acho que você deixou o terreno de jogo perfeito para a gente fazer o programa de Paris, o COB Mais em Paris. Eu falei, não é uma coisa que eu consigo. Hoje não dá mais para a mesma pessoa fazer tudo, entendeu? Eu não queria perder a continuidade, não queria perder assim, a serenidade daquele momento, que as marcas se sentissem também confortáveis e seguras e sabendo que era o mesmo COB. Mas eu não ia conseguir assumir essas missões todas que o Laporta e a Yane propuseram para mim se eu não tivesse alguém forte no comercial. E aí eu comecei a olhar para dentro, né, e conversando com o Laporta. A gente também tinha instaurado até Tóquio um programa de homologação de agências. Né, eu comecei a olhar para o resultado disso, o Herbeta manteve isso, né, no ciclo de Paris. Sim. E a gente viu que a 4B tinha tido o melhor resultado como captação. Né, o Herbeta estava também no mercado solto, né, aproveitando, né, assim, respeitando uma quarentena que também a gente quis respeitar de uma forma muito transparente e segura, né, ele se afastou do COB, então ele tinha que se afastar efetivamente. E aí quando eu comecei a olhar para o comercial, ele e o Rato estavam bem próximos e a gente trouxe a 4B como a gestora comercial. Significa que ela integra as nossas propriedades comerciais. Foi o Herbeta comigo que a gente desenhou o pacote comercial do COB, né, o COB Mais LA 2028. Então, agora a gente está no processo de homologar as agências. Então, não é só a 4B que vai captar, não é só o Herbeta ou só o Rato que vão captar. As agências que se sentirem interessadas ou capazes de colaborar, desejosas de colaborar, elas são bem-vindas para o movimento olímpico. Eu quero um povo. Eu não quero uma confusão, não é isso, né? A gente também não quer confundir o mercado, mas por ter vindo de agência, eu sempre falei isso, né? Eu sei que quem conhece o cliente é a agência. Eu sei qual é a estratégia do meu cliente, qual é a dor do meu cliente, o budget que ele tem é muito mais objetivo. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, a gente hoje a gente teve 16 agências solicitando homologação, é um processo permanentemente aberto, quem quiser se homologar o tempo inteiro, não tem prazo. Tem algumas agências que fazem o contrário, primeiro busca o patrocinador, depois se homologa. Tem algumas não, que já ocupam espaço, demarcam o território e vão para o mercado. E a gente está homologando, a gente já assinou alguns contratos, a gente em breve vai fazer uma reunião com todas elas, apresentando o deck comercial, algumas regras de prospecção. Isso que eu ia falar, né? Não, aí tem que ter uma organização disso, senão vira baderna. E aí que entra a gestão comercial, sabe? Quem vai fazer esse alinhamento, que vai dizer, a montadora, que é uma categoria super próspera que está aberta. Né? Agora porque tá aberto, a Toyota saiu, então é uma categoria que é muito interessante para os comitês olímpicos. A gente vai querer atacar esse mercado. Então tem que ter uma organização. Quem vai falar com quem, vai vender o quê, qual é o budget. Não posso vender um valor para uma e outro para outra. Né? Então tem uma coerência ali que a gente está buscando. E a partir daí,
a gente veio também construindo o Programa Olímpico de Patrocínio, que tinha um rascunho na cabeça do próprio Herbeta, e a gente foi desenhando dentro do que o Laporta entende como importante de você não excluir, né? Acho que a palavra de ordem no COB é o juntos, né? A integração em todas as áreas. Então, era juntar a força das confederações com a força do COB, né? E poder dividir, eu acho que o sucesso. Então, o primeiro case que a gente vai ter, a partir de outubro agora, é a Caixa, nosso patrocinador master, né, do valor que a Caixa paga para o Comitê Olímpico do Brasil, a gente vai dar 50% praticamente para as confederações, de uma forma bastante estruturada. Então, eu sou de humanas, vocês vão me perdoar qualquer erro, por isso que eu uso números redondos, mas a gente vai repassar 20 milhões para as confederações, né, para as 32 confederações que estão há mais de 2 anos no Programa Olímpico. Tá, eu estou forçando isso porque tem 5 que entraram agora, que elas entram também nesse cenário, mas numa outra camada. A fatia do bolo é um pouco diferente, mas as 32 confederações que estão, né, pelo menos desde de Tóquio no programa, elas dividem em 10 milhões de reais. Né? Igualmente, 32 avos não precisa entregar nada para a marca, entrega sim para o COB, né, fortalece também a nossa presença, Time Brasil, COB. Em sequência, 25% desse montante, 5 milhões de reais, vão para as confederações que não têm bloqueio na categoria banco. Então, com isso, eu excluo todo mundo que tem ou a própria Caixa como patrocinador ou algum concorrente, alguém do segmento. Então, tem 5 confederações nessa situação. Vôlei, tênis, vela, ginástica e atletismo. Né? Então, aí ficam 27 que vão dividir 5 milhões. E aí, essas 27, elas vão entrar no contexto de entregas de conteúdos, de ativações para a Caixa. Através de placa em eventos, através de redes sociais, presença no site. Não é nada robustíssimo, mas 27 vezes 2, 3, 5 é muito. E para a Caixa, como patrocinadora, dá uma visibilidade de todo, dá uma presença, dá uma constância, uma previsibilidade. O COB não realiza eventos com regularidade, eventos esportivos. Nem dá para ter, né? Então, a gente está unindo forças o tempo inteiro, né? E entregando cada vez mais para o patrocinador. E aí, os outros 25%, né? Os outros 5 milhões, vai a partir, aí sim, mercadológico, é a partir do briefing do patrocinador. Então, a Caixa vai nos dizer até 5 confederações quem ela quer que dê realmente um a mais, uma entrega mais direcionada, aí com mais robustez, e aí sim podem ser as 5 novas, se for o caso. Se você não quer entrar no programa novo de Los Angeles, eu quero as 5 novas. Ok, essas 5 dividem em 5. Né? Então, ela está nesse momento fazendo os estudos para poder fechar, né, apontar quem ela quer, e aí, então, na verdade, chega a quase 2 milhões de reais para uma confederação. Né, se ela for todas as etapas. Aqui ganha menos, vai ganhar quase 400. Então, é um recurso importante. Eu acho que a gente divide a receita para todo mundo, a gente ganha força ao falar com o patrocinador e entrega muito melhor para as marcas. Então, esse é o princípio das 3 novidades. E como comunicar isso para o público, né? Que nem sempre tem acesso, né, a esse tipo de informação e que é tão rica, né? Do tipo, existe sim grana chegando que possibilita investimento, etc, e que pode desembocar em desempenho esportivo. Total, é essa cadeia que a gente tem que mostrar, assim, que o dinheiro que entra aqui, ele sai ali, na Rebeca, no Isaquias, na Rebeca Lima, que ganhou agora o boxe, né, no Caio Bonfim, que ganhou a marcha atlética. Então, assim, o dinheiro é investido com seriedade. A gente fala isso, a gente está, do ponto de vista do COB, a gente usa muito nossas redes, usa as oportunidades de imprensa, e a gente tem uma assessoria, uma pessoa de comunicação olhando para a comunicação institucional, que foi outra coisa que eu trouxe de volta também. A gente não pode esquecer de falar com o mercado, falar com o formador de opinião. O resultado do nosso atleta, ele sai. Quando o vôlei é vice-campeão mundial, a gente sai isso na imprensa, é normal. Agora, o trabalho que é feito por trás é o desafio, a estratégia por trás. Então, a gente usa alguns marcos para isso. A gente usou o marco de 100 dias da gestão, né, do Laporta e da Yane. Em abril, a gente fez uma grande blitz, digamos assim, de imprensa, endereçando vários temas que eram estratégicos. A lei de incentivo ao esporte foi uma delas. A gente começou a falar a lei de incentivo, rapidamente a gente captou depois. Né? Então, a gente tem usado realmente as armas, as ferramentas todas que a gente tem. E aí que eu digo, sabe, Jorge, que essa integração da comunicação e do marketing tem sido importante.
A gente está falando a mesma língua, assim. Essa parte do meu cérebro fala com essa parte do meu cérebro, as equipes se conversam, então a gente consegue, acho que, otimizar, fazer a mensagem chegar mais fluidamente onde a gente quer que ela chegue. O que muda? Você está até com a blusa aí. O que muda ter uma Adidas agora como parceira do COB em relação à PIC, que era uma empresa que tinha uma estratégia, mas que, na verdade, para o mercado Brasil, ela praticamente não existia, né? Foi a primeira provocação que o Laporta fez, quando eu sentei na cadeira. Falei, tá bom, Laporta, então tá certo, a gente vai estar junto. Ele, então, agora você vai trazer uma marca, que era uma das grandes globais. Falei, papai, e agora? Papai, calma que eu não assinei nada ainda. Mas a gente, é um desafio maravilhoso de seguir, a gente realmente conversou com diversas marcas. Eu fico brincando com o André e com o Zidane, né, da Adidas e com o Messias, que foi o primeiro recorde que essa parceria bateu, foi a velocidade que a gente entendeu que nascemos um para o outro, né? Foi muito bom conversar com a Adidas e negociar e já executar. Eu vi hoje falando, né, eu tive uma reunião antes daqui, que a gente opera como se a gente estivesse juntos desde sempre. A gente já está falando da coleção de Los Angeles. Assim, a gente assinou com eles. A gente assinou, na verdade, fechou no dia 9 de maio, no dia 12 de maio a gente anunciou no Brand Day da Adidas, no dia 13 de maio, por coincidência, era o nosso Roda Fama, a gente fez um segundo anúncio para os nossos stakeholders. Então, em 4 dias, a gente já estava com o bloco na rua. No dia 14, a gente estava com uma reunião técnica sobre a coleção de Milano Cortina, que em fevereiro agora, os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, assim, a velocidade, assim, a maturidade que eles têm, inclusive no mundo olímpico, é impressionante. E eu acho que os dois têm muita certeza. Eu falo sempre com isso, né, que é o diretor de marketing, de esporte marketing da Adidas aqui no Brasil, que assim, a gente gosta, o mercado entende isso. Ele fala para as pessoas que eles estão felizes e eu falo para as pessoas que a gente está feliz. Então, a gente realmente está muito contente de estar juntos. A gente está pensando já numa coleção comercial, a gente está pensando já em Los Angeles, como é que a gente vai ativar. E aí, respondendo, Érica, a sua pergunta, acho que a maior mudança, né, além de ser uma marca global, uma marca que tem uma experiência olímpica realmente incontestável, foi acho que o primeiro case de sports marketing, né, de uniforme foi em Amsterdã, quando eles, né, ativaram lá os tênis, lá em 1928. Mas eles estavam com o time Brasil em Los Angeles, que eu acho uma coincidência linda também, né, em 84, era Adidas que o time Brasil vestia. Não, acho que nos jogos que ajudaram a transformar um pouquinho a nossa presença olímpica. Mas a grande coisa é que eles vão vender no Brasil, eles vão ativar no Brasil, eles vão comunicar no Brasil. Eles patrocinam hoje alguns dos nossos maiores atletas diretamente, né? A Bia Souza, a Rebeca e o Pio, para citar só 3, para não cometer nenhuma injustiça. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma presença a partir do ano que vem bastante grande. Então, quando a torcida vê o time Brasil no pódio, ou vai querer comprar aquele agasalho, vai querer comprar uma camisa, vai ser possível comprar. E eu acho que isso faz muita diferença para a gente. Nessa missão de que a gente estava falando, né? De manter a marca, da nação esportiva, de manter a presença, a visibilidade, a estratégia. Eu acho que isso vai ser fundamental e para atrair outras marcas. Né? Na hora que uma empresa que está pensando no seu investimento para os próximos anos quer falar de esporte, olha o COB com a imagem fortalecida que tem, com as redes sociais sólidas, e olha uma marca como a Adidas, assim, né? Quem não gostaria? Então, acho que isso tudo está colaborando aí. Não quero criar altas expectativas como eu estou criando, parece que temos muitos desafios. Claro que eu estou falando só do lado das histórias, né, bonitas, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar elas, até para poder passar mais facilmente pelos desafios. Vocês fizeram uma visita na Adidas, né? Fizemos uma aula de branding. Exatamente, era o que eu ia te perguntar. O que você, como profissional de marketing, de esportes marketing, o que te mais chamou a atenção quando você entrou ali no universo Adidas? É emocionante, assim, é uma aula de branding a cada passo ali dentro. Em Herzogenaua era uma antiga base militar que eles foram aos poucos transformando, né, na sede deles, não só na parte de design de produto, mas marketing, né, enfim, todo o back-office. Cada prédio tem uma personalidade ligada à marca, então tem a arena, que parece uma arena esportiva, tem um que chama Laces, né, cadarços, ele é todo entrelaçado, dando união entre as áreas. Assim, a marca está presente em cada campo do lugar, cada cantinho. Tem uma piscina olímpica, pista de atletismo, campo de futebol. Então, realmente, eles respiram o esporte. Né? Eles vivem, os colaboradores, funcionários da Adidas, eles
eles vivem para fazer a melhor performance, né? Para buscar, né? E foi interessante que a gente foi visitar a academia deles, é uma academia fantástica, também muito bem equipada. Acho que tem mais de 500 funcionários que usam por mês, assim, realmente é impressionante, né? Proporcionalmente ao número de pessoas lá. E aí o Laporta falou, né? Falou assim, olha, a gente tem que se inspirar nisso, porque os nossos colaboradores do COB também têm que fazer atividade física e saber o nosso propósito, viver, né? Então isso também foi muito um estímulo a gente está abrindo também a nossa academia do CT legal, agora para os funcionários. Mas é isso, acho que é uma troca e muito natural, né? Mas assim, é impressionante quando lindo. você vivencia uma oportunidade como essa, assim, como profissional da área. Que nem você falou, é uma aula de brand, etc. É impressionante mesmo. É impressionante. Assim, tenta trazer para quem vai estar nos assistindo ou ouvindo o que é esse universo, assim, além do que você passou dessa questão da infra. Não sei, eu achei tudo muito. Tudo tem uma mensagem. Aí você olha para a comunicação, né? Tudo comunica. A primeira coisa que você aprende, né, na comunicação é isso. Se eu estou assim, eu estou de um jeito. Se eu estiver assim, eu estou de outro. Se eu estiver na cadeira, tudo comunica. E a Adidas sabe disso. Então, dentro da sede deles, tudo tem um significado, né? Tudo tem uma nada mensagem. Tá à toa ali, nada está à toa. Seja para o visitante, mas tem um museu maravilhoso. Aí você entra no museu contando a história, né, dos irmãos, do primeiro tênis, não sei o quê, né, você vai entrando, vai sendo já, ainda mais nós, né, que somos apaixonados, aí você fica, ai meu Deus, o que vem agora? E aí você entra, a gente entrou, aí vem uma pessoa dá as luvas para você veste a luva, aí entra uma sala, que vamos abrir para vocês essa sala, é a sala que tem a escrivaninha do Adidas, aí vem o primeiro tênis que ele desenhou, aí vem simplesmente a sapatilha do Ademar Ferreira da Silva, depois veio uma touca do César Cielo, assim, eles porque vocês estavam porque lá, nós estávamos lá, se fosse o comitê alemão ou inglês, Sim. era uma outra coisa. E aí, no fim, eles viram, então, aqui agora tem a coleção de Milano Cortina de vocês. Aí já estava lá nos manequins a nossa coleção de Milano Cortina. Isso foi em maio, a gente assinou, dia 20 e poucos de maio, tinha 15 dias que a gente tinha assinado com eles. Entendeu? Então é fantástico. Experiência na veia. É experiência na veia. Eu acho que isso você leva para a parceria, né? Quando a gente volta com essa experiência, a gente volta entendendo um pouco mais da cabeça do parceiro, a gente quer isso com todos. Claro que a gente está falando de uma marca global que lida com esporte na essência. Super a gente tem marcas de outros segmentos, mas que é tão encantador quanto, porque o meu desafio é vender mais remédio, mais plano de telefone, mais lotérica, conta em banco. Sabe, a plataforma Esporte, Time Brasil, ela se serve a tudo. Então, quanto mais intimidade a gente tiver com nossos parceiros, eu acho que muito melhor vai ser. E, felizmente, a gente tem parceiros hoje que assim, a gente realmente chama de parceiros com muito, muito orgulho. E nesse sentido, Manu, agora a gente está na semana de COB Expo também, né? Que se tornou um movimento um pouco de união do universo olímpico anual, né? Que era algo que... faltava. Que não existia, assim, nem sei te dizer, e aí confesso, estou aqui de cabeça, não acho que exista algo assim no mundo sendo feito. Sportacor, talvez, mas talvez tenha... como um movimento de uma entidade, de Sim. coisa assim, não tem, né? O Comitê Americano não faz também, porque nem precisa, né? Lá é outra cultura, né? Outras coisas e tal. Mas qual a importância que hoje o COB Expo tem dentro dessas construções todas que vocês têm tido? Assim, eu estou muito curiosa, para ser honesta, né? Eu passei os últimos 2 anos fora do Brasil, né? Vendo a COB Expo na minha timeline com FOMO, porque todo mundo estava lá, menos eu. Então, por mais que eu estivesse de sabático, talvez, mas eu não estava aqui presencialmente vivendo isso, então estou muito curiosa para viver essa semana aí de trocas. Eu acho que é fundamental, todo mundo se vê, a gente tem as confederações todas presentes, nossos patrocinadores presentes, o COB comunicando também, vocês vão ver o nosso stand, a gente está comunicando tudo que a gente quer comunicar ali. A gente está comunicando os jogos de inverno, está comunicando as parcerias, está comunicando a comissão de atletas, tem algumas mensagens super importantes, né? Inovação, Arena Hub, nosso parceiro de inovação, a gente usa ali como uma grande plataforma de visibilidade, onde todo mundo está olhando ali. Então, ele vai anunciar a renovação de 2 patrocinadores, a gente tem uma série de ações que a gente vai valorizar. Então, assim, eu acho que cumpre um papel importante, né? Um papel de juntar todo mundo, de fazer pensar o movimento olímpico, viver o movimento olímpico, né? As oficinas, os estandes, tem coisa muito lúdica, não só para iniciados, né? Porque a gente fala de algumas coisas ali que é muito para iniciados, mas a gente quer abrir para todo mundo. Você falou, quando você mencionou algumas palavrinhas-chave, né? Tipo, colaboração,
integração, né? Que até você falou, ó, JP, né? Ó, isso aqui tudo faz sentido. Olhando sob a perspectiva do marketing e da comunicação, isso já vem acontecendo no esporte, né? As instituições, sejam clubes, federações, confederações, elas estão enfrentando um grande desafio, que é o atleta cada vez maior, né? Ele se posiciona, tem as redes sociais, etc. Como construir algo integrado entre o atleta e o COB, de maneira que o atleta não fique maior do que o próprio COB? Ou isso é inevitável e é irreversível esse processo? Acho que não tem nem como comparar nada disso. Assim, o COB existe para o atleta, né? O lucro do COB são as medalhas dos atletas. Quanto mais bem-sucedido a gente for em capacitar os atletas e toda a entourage dele, as confederações, as equipes técnicas, quanto mais dinheiro a gente trouxer, vai ser melhor para o atleta, para o resultado, se retroalimenta para o movimento olímpico, né? Agora, eu acho que a resposta da sua pergunta está na presidência do COB. A gente tem o Marco Laporta e a Anne Marques. A gente tem uma atleta ali. A gente tem o Emanuel Rego fazendo um trabalho brilhante de relacionamento institucional, né? Então, a gente não tem essa nós e eles, né? Não são os cartolas e os atletas. É o movimento olímpico, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Comissão de Atletas do COB, que não por acaso é um celeiro de craques, né? A gente vê a Isabel Suan, vice-prefeita de Niterói, a Isiane Marques, na Secretaria, né, do Ministério do Esporte, o próprio Emanuel e a Iane, a Duda Amorim, na Conselho de Ética do COB. Estou citando alguns aqui só para, de novo, não quero ser injusta, mas a gente tem atletas que saem, o Emanuel, né, que foi também presidente da Comissão de Atletas do COB, o Leandro Guilheiro, que inclusive trabalha, né, consultor da Genial, assim, a gente tem atletas em posições muito estratégicas, né? O Rodrigão, que é vice-prefeito também de Praia Grande, o Gilvan, da Secretaria de Esporte de Santa Maria. Então, os atletas, eles vão disseminando o olimpismo por onde eles vão, né? A gente tem hoje no poder público diversos atletas, né? Então, a gente quer isso, a gente quer que não tenha nós e eles, não tenha nós somos atletas, o que o COB está fazendo. O nosso desafio é sempre, acho que unir, e acho que está acontecendo. Está sendo muito bonito de viver isso. A gente falou, o George citou de novo aqui o JP. Como é que é o trabalho de Media House? Qual que é a ideia, o conceito que tem o Media House? A Media House é o grande guarda-chuva de conteúdo do COB, né? Ele começou, como tem que começar, com um trabalho de formiguinha, de diagnóstico, de cenário, de entender o que funciona, o que não funciona, o que pode funcionar melhor, o que a gente precisa incorporar, o que a gente tem que deixar um pouquinho de lado, qual é o momento de cada coisa. Então, a gente ficou alguns bons meses, a gente tem 7 meses de gestão, a gente ficou uns bons 3 meses, né? Parece que a gente fala como se tivesse muito tempo, mas a gente ficou lá uns 3, 4 meses olhando para isso, né? E implementando, como eu disse, pequenas mudanças e definindo as estratégias baseadas em inteligência, em dados. No canal... De tudo, né? A Media House é dona de todos os nossos conteúdos, tá, né? É a mãe de todos os conteúdos. Então, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no site, seja numa publicação, né? Tudo, ou seja no conteúdo de um parceiro, tudo está ali no guarda-chuva Media House, pode estar no guarda-chuva Media House. E aí, paralelamente a isso, a gente tem 2 grandes canhões, se eu posso chamar assim, da Media House, que é o Instagram, que efetivamente é o maior, né, Instagram do mundo, né? O COB é o segundo em presença digital entre todos os comitês olímpicos, e o número 1 é no Instagram, e o YouTube, né, que nasceu quando, né, na nossa primeira temporada, então na minha primeira passagem pelo COB, a gente tinha o YouTube, que era um depositório de vídeo, simplesmente, a gente foi migrando ali para o streaming através do Canal Olímpico do Brasil, depois, acertadamente, o COB uniu ali o YouTube o canal olímpico dentro do YouTube. Eu acho que você ganhou ali, né, mais alcance, né? Exatamente. A próprio algoritmo ajuda você a expandir, assim, foi ótimo. E a gente começou a revisitar isso para poder crescer, para poder ser que tipo de conteúdo a gente vai entregar ali. Então agora a gente, junto com a Play 9, a gente olhou para uma oportunidade, a gente tem já 4 distribuidores assinados, para levar o YouTube a Time Brasil TV, então deixa de ser Canal Olímpico do Brasil, vai passar a ser Time Brasil TV, para a Fast TV, para a gente ir ainda mais longe. Então, a gente vai sair de uma coisa exclusiva de YouTube
para ir também Da para a capilaridade. Então, a gente vai falar com 60 milhões de lares que ligam a televisão, tem lá, vai ter Time Brasil TV ali. Então, a gente está bem interessado, bem motivado com isso. A gente vai fazer esse movimento aos poucos. Então, a partir de 18 de outubro, deixa de ser Canal Olímpico do Brasil, passa a ser TV Time Brasil, porque 18 de outubro, dia mágico, 1000 dias para Los Angeles. A gente arruma marco para tudo. Então, 18 de outubro é isso. E aí vamos começando a fazer conteúdos mais estruturados, editorias, enfim, tem agora uma que a gente está adorando fazer, que é o Time Brasil pelo Mundo. Fomos ao Mundial de Natação com o Bruno Frato de repórter, fomos ao Mundial de Vôlei Feminino com a Renata Reborn de repórter. A gente está fazendo conteúdo bem legal, web series, começando a botar isso no ar. E aí, depois da Copa do Mundo da FIFA, a gente vai, aí sim, para a Fast TV, agressivamente, do ponto de vista comercial, de conteúdo, entendendo o momento, entendendo que o mercado vai estar olhando ali para o time do Mister, né, nós também, né, eu sempre falo, não podemos esquecer que o futebol é um esporte olímpico, então o COB também olha com muita atenção, muito carinho. É algo que você pode se apropriar, né? Óbvio, se apropriar. E o Laporta, não no mau assim, sentido. ele teve já algumas reuniões com a CBF, com o próprio presidente Samir, então assim, o COB está perto do CBF. Eu também tive com o Fábio, com um grande amigo que conheci no mundo olímpico. Então, eu acho que a gente está... A gente tem que estar junto com todo mundo, jogando com o que cada uma tem ali, cada confederação pode colaborar nessa nação esportiva. E o futebol acho que tem muito a colaborar. Olhando, que nem você falou, 1000 dias para LA. Quais seriam os pilares do planejamento estratégico do COB, se você pudesse, até lá? A gente vai ter esses marcos redondos, 1000 dias, 500 dias, então do ponto de vista de ativação, a gente, claro, vai ativar a PMG, né? A gente também não vai fazer um grande estardalhaço com tudo, mas sabendo que eles podem nos ajudar a entrar nas conversas. A própria Copa do Mundo de Futebol, ela é importante para a gente, né? É um momento que todo mundo fala de Brasil, torce pelo Brasil, então de que forma o COB também pode estar nessa conversa. Os mundiais das confederações, né? A gente não tem o tempo inteiro os mundiais, mas a gente esse ano a gente está se aproveitando bem disso. E os eventos proprietários que a gente foi desenvolvendo, né? Então, o COB hoje tem os Jogos da Juventude, que são o nosso evento boutique. Pela primeira vez a gente teve embaixadores em todos os 20 esportes. Introduzimos o esporte eletrônico já nessa história, o remo virtual, trouxemos de volta o futsal nessa história, e o nosso embaixador, embora não presente, mas foi a pessoa que anunciou, foi o Rodrigo do Real Madrid, que passou pelos Jogos da Juventude no futsal, e está no Real Madrid, na seleção brasileira. Então, a gente foi usando esses marcos. A Corrida Time Brasil, ela vai estar no calendário, ano que vem vai ser dia 17 de maio, estou anunciando aqui, ninguém sabe essa data, primeira mão. Bom saber. 17 de maio, preparem-se. Né, no Rio de Janeiro, mas a ideia é que ela também vá ganhando seus filhotinhos pela nação esportiva, pelo Brasil, né, e aí a gente vai seguindo quando a gente menos esperar. Tem Pan-Americano, ano que vem a gente tem Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos Júnior, Jogos Sul-Americanos, Jogos Olímpicos da Juventude, tem 3 missões ano que vem. 27 a gente já tem o PAN de Lima, os Jogos Pan-Americanos de Lima, e tem ainda a confirmar mais os Jogos esportes, os Jogos Eletrônicos. E em 28, depois de amanhã, já tem. A gente falou da Copa do Mundo de futebol masculina, tem a feminina, mas tem a 27 feminina, né? isso vai ser um super momento pra gente. É na véspera, que coincide com o Pan de Lima. É desafiador pra gente nesse sentido. Ela é bem ali, o calendário se sobrepõe. O calendário se sobrepõe um pouco. Mas assim, as meninas são assim, medalhistas olímpicas, né? Um esporte essencialmente olímpico. A gente está muito entusiasmado com isso. E aí, só aproveitando o embalo, de tudo isso que a gente está conversando, passa muito pelo tema conteúdo, né? O tempo inteiro, geração de conteúdo. Quando você fala, por exemplo, de tudo isso integrado, quais os pontos de atenção quando se fala de conteúdo, dessa geração de conteúdo? A gente saber o tempo de cada coisa, né? A gente tem que saber quando falar o quê, não ter uma cacofonia, não ter uma multiplicidade aí de mensagens e vozes, tem que ter um alinhamento de porta-voz, quem fala o quê sobre o quê para quem. Né? A gente tem que saber que plataforma é para qual público. Isso é uma provocação que eu faço sempre com a equipe. Eu falei, olha só, todo mundo aqui faz comunicação, todo mundo é jornalista, né? Inclusive eu. A gente sabe que tem o receptor, o emissor e a mensagem. Agora, o que mudou é que a forma de você distribuir a mensagem ela não é mais só uma, ela tem várias formas. Então, que público consome o quê? Por que a gente teve um super sucesso nesses 2 jogos júnior, né? Que tradicionalmente ficava ali uma missão menorzinha e tal? Porque a gente acha que foi bem perspicaz, né, de saber como falar. E aí vem a Media House, a inteligência da Play 9 também, que chegou, olha só, vocês ganharam da Panam Esportes o direito de transmitir o Pan Júnior. Vamos levar para o TikTok?
Aí a gente olhou, TikTok, vamos. Fizemos um teste no Brasileiro de Ginástica, funcionou. E aí a gente anunciou para a Panam Esporte que, olha, a gente vai passar assim no YouTube, mas vai também para o TikTok. A Panam abriu um olhão e falou assim, mas vocês têm certeza? Eu falei, vai fazer, é um público jovem e tal. Se vocês recuperaram o release da Panam Esporte dizendo como é que ela ia transmitir, ela foi para o TikTok também. Então, assim, eu acho que a gente foi... E é tudo teste, né? Eu acho que a gente vai fazendo um super laboratório para os grandes jogos. Acho que o nosso grande momento, tradicionalmente, são os Jogos Pan-Americanos. É onde vira a chavezinha, que já passou a Copa do Mundo da FIFA, que já entrou no mood olímpico, as marcas estão mais agressivas, né? Já mudaram um pouquinho aí o disco. E aí a gente vai seguindo ali até a LA. E, Manu, como é que... como é o desafio? Você falou aqui do PAN e tudo mais. Esse último PAN a gente teve a Cazé transmitindo. Os direitos continuam sendo do COB para 2027? Ainda não? A gente não negociou nada ainda. Assim, o COB precisou fazer aquele movimento. Acho que para o PAN poder existir ali era importante para o comercial do COB. Eu acho que aquele movimento é um valor alto que foi pago. Eu não sei se a gente faria esse mesmo movimento hoje. Acho que as coisas também mudaram a relação com a Panam e tudo, mas eu acho que o Pan-Americano é um super produto comercialmente falando também. E com a mudança da lógica de transmissão, de não ficar só na TV aberta, não ficar só nos canais por assinatura, eu acho que ele ganha aí um pouco mais de possibilidade comercial aqui no mercado, né? Eu não tenho dúvida que teremos, acho que emissoras, empresas, grupos de comunicação querendo comprar o PAN. E o COB, a gente não faz questão de mostrar ser o dono da bola o tempo inteiro. A gente quer que falem. Né? Se a gente puder complementar as estratégias, ajudar a direcionar o público, ajudar a valorizar os investimentos, é isso que a gente quer. Então, assim, enquanto tiver gente desejando comprar o PAN, e eu espero que tenha, a gente vai estar colaborando e querendo fazer isso bem feito. E qual foi o maior aprendizado que você tirou de uma Olimpíada em que você não precisou estar mergulhada trabalhando? Gente, é bom demais. Gente, eu vou confessar aqui, meu Deus do céu, acho que o juizado vai até me prender. Peguei minha filha de 4 anos na época, levei para casa da minha mãe, falei, você fica 2 semanas com ela, alimenta a criança, eu vou sumir 2 semanas. Eu vou viver o que eu nunca vivi. Vou para Disneylândia. Vou para Disneylândia, depois me chama. Então foi um barato, assim, Paris nasceu para receber os Jogos Olímpicos, eles foram muito inteligentes de fazer daquela forma. O Parque Olímpico era a cidade estava mágica, o metrô funcionando, a alegria. O parisiense estava feliz, te tratando bem. Nossa, foi incrível. Saudades, daí, pô. As instalações, eu fui nas icônicas, né? Fui lá no triatlon, fui em maratonas aquáticas, fui no vôlei de praia. A cidade já era um grande cartão postal, né? Era um grande cenário ali. Foi muito as melhorias, né, que tiveram de metrô, de transporte, são muito palpáveis para o parisiense também, assim, eu continuo, né, um pouco lá ainda. Assim, você vê que os jogos não ficou um ranço dos jogos, sabe? Agora, quando fez 1 ano, a cidade toda comemorou 1 ano, sentindo falta, sabe? Trazendo de novo a experiência. A cidadezinha que eu moro, Vincennes, leste de Paris, no castelo de Vincennes, onde foi uma super fanfest durante os jogos, teve de novo uma fanfest com iniciação esportiva de várias modalidades, e toda a lona que eles usaram para fazer o overlay do evento virou souvenir, virou frasqueirinha, bolsinha, não sei o quê. Cara, vendeu em 2 dias tudo. As pessoas estavam felizes de estar vivendo aquilo. O francês está virando até capitalista depois disso. Mas assim, eu acho que a experiência foi assim de fazer as coisas para o público, sabe? Ouvir o público, dar uma experiência memorável para o público. Acho que Paris fez isso muito bem feito. Assim, em todos os cantos da cidade você tinha uma experiência legal. E sem, acho que, exagerar no investimento. Claro que eu não estou falando com os números na cabeça, não sei quanto que eles estouraram ou não o orçamento, mas eu não tenho a sensação de que nada que foi feito foi desperdiçado. Né, o verão agora, estava todo mundo tomando banho de Sena. Não aumentou o caso de hepatite até agora, então acho que funcionou. Eu mesma mergulhei no Rio Marne, então tá tudo, minha pele tá boa. Tá bem, tudo certo. Então, assim, tudo foi feito realmente pensando no legado, no duradouro e para o público, como é o esporte na França, né? O esporte na França é feito primeiro para as pessoas e depois para o alto rendimento. Mudando só um pouquinho, mas a iniciativa do Desafio COB de Startups, qual o balanço que você faz olhando por essa perspectiva de inovação? Eu tô assim, quando eu saí do COB em 2021, a gente tinha deixado um MOU assinado com a Arena Hub de colaboração estratégica, da gente olhar para esse ambiente da inovação. E é interessante porque assim,
o dia a dia ele atropela as prioridades. Então, eu entendo que no último ciclo, talvez as prioridades tenham sido outras. Não estou dizendo que foi melhor ou mais certo, nada disso. Estou dizendo só que, né, o desafio vai te guiando as suas ações. Quando a gente voltou agora, né, o Laporta e eu, a gente também em novembro fez uma reunião com o Mazzuca, né, que é o CEO lá da Arena Hub. O Mazzuca, pô, a gente tem um MOU, vamos ativar isso de novo, vamos ver como é que a gente... E aí, na mesma hora, foi a primeira parceria que a gente anunciou no ciclo, foi no dia 25 de janeiro, foi a parceria com a Arena Hub para as confederações. E eu acho que esse que foi o pulo do gato, né? A gente trouxe as confederações para dentro dessa grande estratégia de inovação no movimento olímpico. Então, o primeiro momento da parceria foi a gente entender o que era inovação no movimento olímpico. A maturidade das organizações, os desejos. É melhor você inovar para performance, para monetização, para gestão, para sustentabilidade. Qual é o caminho de inovação que vai ajudar efetivamente o movimento olímpico? Então, a gente fez uma pesquisa com todas as entidades. Que bacana. Não vou te dizer que 100% respondeu, mas assim, uns 90 e muitos, assim, teve 3 ou 4 só que não responderam. Porque também teve mudança de gestão, então às vezes se perde ali um pouco na caixa de postal, eu entendo isso. E aí esse diagnóstico apontou as teses que eram mais relevantes para o movimento olímpico. E aí, quais são as dores? Sei que é importante, a maioria, o resumo é, sei que é importante, mas não tenho dinheiro para isso, porque minha prioridade é levar meu atleta para viajar, é fazer, né? Então a gente entendeu, olha, vamos movimentar, mas tem que entender que vai ter que ter um fundo aqui. Então a gente está trabalhando hoje na construção com parceiros de um fundo para inovação no esporte olímpico. Super incipiente ainda, a gente não conseguiu ainda captar para isso, mas plantamos a sementinha. A gente quer que algumas empresas já invistam pensando nesse fundo, né? Pensando que é um recurso direcionado para a inovação no esporte. E aí a gente lançou esse desafio, não divulgamos a meta, mas Mazzuca, eu, Patara, a gente falava, se tiver mais 50 startups, eu acho que vai ser um sucesso, né? Vai ser. Aí batemos 80, a gente, uau, estamos com 80, acho que o pessoal realmente está interessado em pensar o movimento olímpico. Acabamos com 63. Isso foi estrondoso. É porque a gente tem medo de cravar, que é o maior desafio, aquelas coisas, maior do mundo, não sei o que. Mas 163, empresas nacionais, startups nacionais, se manifestando, eu achei assim, espetacular. Mostra a força do movimento olímpico, mostra, acho que a relevância de dar esse passo nesse momento e o que a gente pode se beneficiar coletivamente disso, né? De jovens cabeças, jovens empresas, né, startups. O potencial que existe Nossa, nisso, né? Então a gente vai fazer agora na COB Expo a final, a gente selecionou 163, foram 50 e foram 10, essas 10 vão se apresentar na COB Expo, e a gente vai apontar as 3 vencedoras, sem querer ser injusta, porque eu acho que as vencedoras são todas que querem pensar o esporte, com uma premiação em dinheiro. Também não anunciamos isso, olha, tem mais uma novidade. Os maquinistas aqui, exatamente. O pessoal vai estar com bastante trabalho para fazendo as chamadas. Premiação 30, 20, 10 vai ser... Vou passar falando besteira agora, mas é mais ou menos isso. Eu confirmo certinho para vocês. Mas a gente vai premiar em dinheiro os 3 vencedores e trazer, a gente está fazendo um grande inventário das startups no dashboard, é um trabalho também fabuloso da equipe do Patara lá na Arena Hub, em que a gente vai entregar para as confederações todas. Então, não é porque A, B ou C foi a vencedora. Você pode, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua estratégia, também olhar esse grande guia de startups e manter elas no ecossistema olímpico. É o primeiro de muitos desafios, eu acho que a gente está... vai ser bem interessante esse desafio. E é uma forma de cada vez mais, acho que a sensação que dá desse papo existe hoje dentro do COB uma tentativa de sempre somar prestadores dos mais variados serviços da indústria para poder atender a todo o nosso, vamos dizer, ecossistema todo de movimento. Somar né? tudo, Érica. Assim, a gente sabe que a gente pode fazer um passo talvez um pouco mais incisivo do que algumas confederações, que a gente pode dar a cara um pouco mais e trazer todo mundo junto. O Emanuel falava isso, o Laporta também, assim, do COB ser a locomotiva, ser o grande integrador. Né? A gente viu a lei perene, a lei de incentivo do esporte perene, o COB botando a cara para jogo, sabe? Botando o peito na frente, vamos embora todo mundo. Então, a gente tem feito isso, o Laporta assinou dia 9 de setembro, um documento, né, que chama Conselho de Comitês. Então, é COB, CPB, CBDU, CBDS, CBC e CBCP, né, os comitês todos, unidos por pautas comuns. Né? Acho que o grande mostra dessa força foi a lei de incentivo ao esporte permanente,
Mas há outras pautas comuns, né? A gente precisa importar equipamentos esportivos sem taxação, senão fica muito caro para você desenvolver o esporte. Sendo treinamentos, assim, leis que sejam importantes. A gente tem que pensar o que interessa para o esporte, para a nação esportiva. Cada um faz um pedaço. Então, esse conselho de comitês, acho que foi um movimento que porque o COB começou a provocar, fez algumas reuniões lá e todo mundo entrou junto. Acho que pode ser também um catalisador, e aí todo mundo se une. Na hora que os presidentes se unem, as comunicações se unem, as áreas técnicas se unem, as áreas, entendeu? Todo mundo facilita, né? Tá todo mundo junto. Ótimo. Dentro dessa união que você falou, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui no Brasil, a gente fala assim, quando a gente ouve Olimpíadas de Inverno, estou falando do público como um todo, né? Existe um certo distanciamento, né? Para o público, né? Digamos assim, o público final. O Brasil participando de Olimpíada de Inverno. Nessa perspectiva do marketing e da comunicação, como tornar isso palatável para o público brasileiro? Meu sonho é ser a Grã-Bretanha, que faz jogos de verão e de inverno, a Alemanha. Eles não têm ciclo de 2 anos, tem ciclo de 4 anos, tem de 2. Cada 2 anos tem lá os Jogos Olímpicos. A gente tem, a cada 4 anos, com uma curiosidade de inverno no ano da Copa do Mundo. Então, a gente sempre ficou naquela meio tímido, meio, né, o que vai acontecer, aquela coisa que é engraçada, o brasileiro é o brasileiro na neve. Isso deixou de ser há muito tempo, né? Há alguns anos, as confederações, tanto de gelo e de neve, elas se profissionalizaram. Tem gestores, assim, dos mais competentes do esporte olímpico brasileiro, buscando o desenvolvimento de atletas bem minuciosamente. A gente sabe que não vai ser bom em tudo, a gente não sabe que não vai ser bom, talvez, amanhã no esqui downhill, porque precisa muito específico, mas por que não no snowboard, por que não no skeleton? Então, assim, a gente foi buscando onde crescer e onde deixar de ser um hobby, né, de rico, excêntrico para ser um esporte. Então, hoje, os esportes de inverno são esportes de inverno. A gente tem um trabalho bastante sério, bastante bem sucedido das 2 confederações, obviamente com o apoio do COB, dos patrocinadores, enfim. Mas os Jogos de Milano, sem dúvida, eles vão ser, na minha cabeça, um game changer, sabe, um ponto realmente, um novo momento dos esportes de inverno do Brasil e, ouso dizer, talvez na América Latina, no Hemisfério Sul. O Brasil chega agora, tá em Milano, com dois resultados, dois atletas com bastante expectativa de resultado, né? Que é o Lucas Pinheiro Braten no esqui e a Nicole Silveira no skeleton. Eles estão indo para buscar as primeiras colocações, para buscar talvez o melhor resultado da história do Brasil, né? A gente teve a Isabel Clark em Turim, no border cross, 8º lugar, 9º lugar. Mas a gente está indo para lá com uma visibilidade talvez que a gente nunca tenha tido. As pessoas, né? A Nicole foi 4ª colocada no Mundial esse ano, né? Então a gente começa a ter um olhar diferente da mídia, a gente teve mais pedidos de credenciamento, a gente começa a ter um olhar diferente dos patrocinadores que já querem ativar ali, a gente começa já a pensar o que a gente vai fazer em Milano para a gente não passar também tão desapercebido, vamos ter uma casa, vamos ter como é que a gente vai ativar? É a maior equipe de comunicação que o COB está mandando para lá, porque além de tudo tem uma geografia bastante complexa, né? Cortina e Bormio tem 6 horas de distância entre eles. Se você pegar só o Lucas e a Nicole, um compete no dia, outro compete no outro, você não chega nos dois. Tá? Então, assim, a gente precisou, fora uma equipe de 20, quase 30 atletas que vão se classificar com classificação conquistada, né? Não é mais aquela coisa, aniversário de cota. A gente está cada vez se classificando mais. Então, a gente não fica em último, né? Antigamente era aquela coisa que a gente olhava, o Brasil, lá vem o Brasil. E a gente... durante anos eu acompanhava Leandro Ribella, que é grande amigo, que é técnico hoje, tudo, de confederação, a gente brincava com ele. E aí, inverte a tabela, que posição você ficou? 3º, 4º? Não, desbravou, né? Sabe? Desbravou um caminho incrível, assim. A Jaqueline Mourão, nossa maior atleta em todos da história, com acho que 9 participações olímpicas. É fantástico, entendeu? Sim. Então hoje a gente Mas era isso, era o pessoal do Mato Alto, esses daí. Exatamente. E a gente... Então a gente está indo para esses jogos com bastante expectativa de ser realmente... O COI sabe disso, né? O COI sabe que o Brasil é importante, um mercado importante para eles. Se eles quiserem expandir a marca, tem que vir para cá. Assim como eles vêm, fez isso. Olham para a Índia, olham para Índia, China, Brasil. Assim, os caras têm... Então, os jogos de inverno, eles não podem ficar silenciados aqui durante...
né? Os Jogos Olímpicos. Silenciados, né? Nem Então, durante, silenciados. É, né? então assim, a gente agora está com bastante expectativa, vamos fazer realmente algumas, não posso ainda, essa eu não posso contar aqui, mas a gente vai fazer algumas ações legais nos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Vai ser durante o Carnaval, então para a gente é simbólico também isso, né? A gente ter um momento tão importante para a nossa cultura junto do... A COB Expo já vai mostrar um pouquinho disso, a gente vai ter uma pista de gelo, né, em parceria com a CBDG, lá no Promagno. A nossa exposição de memorabilia do esporte vai ser toda voltada para os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, a gente quer começar realmente a mostrar a história, a relevância também dos esportes de inverno para a nossa cultura esportiva, a nossa nação esportiva. Porque acho que o Eric foi ao ponto, né? É excêntrico, né? Tem que Não, quebrando essa barreira, né? Mas é difícil, né? É cultural. Sim, é difícil, eu passei agora nas férias de inverno com a minha filha, fui numa montanhazinha perto de casa, um monte de mini gente esquiando ali. Aí minha filha também quer, eu botei. Em 2 segundos, já tava mamãe, belezinha. pede pizza. É. Ela fazia lá o negocinho, descia. Quanto mais cedo, melhor. Aqui, a gente faz outras coisas desde cedo, né? Sim. A descida nas férias da montanha de neve, meus filhos deram bastante risada da minha performance versus a deles. Gente, a minha filha com o pezinho de pizza, eu falei, ela vai cair. Eu falei, a professora ensina como fazer, mas não ensina como frear. E a mãe fica como? Não, freia tranquilo. Eles aprendem naturalmente. É natural, a gente que não consegue, porque a gente não sabe fazer. E aí começa a curtir, começa a admirar, não estranha. Eu acho que o acesso ao esporte é muito importante, né? De novo, pegando a referência desse tempo que eu passei na França, minha filha quer fazer escalada. A minha filha, ela faz judô, ela treinou, experimentou tiro com arco, ela faz tênis de mesa, porque ela tem acesso ao que ela quiser numa cidade de 60 mil habitantes. Entendeu? E a última novidade é que ela quer fazer escalada. Agora aqui, o acesso, como é que você gosta de uma coisa que você não conhece? Então você vai gostar do que está na televisão, né? Vai gostar, beleza, o Igor começou ganhando badminton, legal, as pessoas começaram, né, a se interessar. Tênis de mesa, o Calderano, exatamente, né? A Rebeca, a Daiane, o Guga, enfim, a gente agora tem uma consistência maior, obviamente, de uma diversidade maior. Mas a gente está falando de 37 modalidades olímpicas. Quantas de verdade, né, o brasileirinho pode querer competir? Né? E ter acesso, né? George! Ele? Sua hora chegou. Não, essa hora ela já... Essa hora é... Não, pra ela realmente vale a máxima, né? Tipo, pra ela, essa hora não vai significar nada de especial. É a terceira. Eu tenho que tomar cuidado pra não repetir, né? Então, antes de você fazer a pergunta, diga. Eu vou fazer a minha. Ai, meu Deus, vocês vão pegar em leve, hein? Eu posso então fazer a vinhetinha? Pode. Momento Eric. Único e exclusivo, pela primeira vez. Qual é a música? Quando eu penso em Jogos Olímpicos, eu lembro de uma campanha da Adidas, inclusive, nos Jogos de Londres, com Don't Stop Me Now. Vocês lembram dessa campanha? Sim. Maravilhosa, com o DB Team. Sim. Então eu acho que essa música, por todos os motivos que a gente está falando aqui, eu acho que Don't Stop Me Now pode ser uma coisa muito legal. Bem. André Romero se vira, vamos ver se o YouTube não derruba a gente. A gente tenta, se não entrar é porque o YouTube derrubou, tá, galera? Bota aí, procura Don't Stop Me Now e vai que é melhor. Do Queen. Tá? Inédito também esse, você pedindo um momento, isso é uma coisa histórica. Não, você mas fazer isso com Constância. Não. Constância já veio, você já fez ela cantar. Pô. Meu momento, tio do pavê agora foi feito. Um momento, George, por favor. Qual o seu maior ato de coragem e que mudou a sua vida? Não vale ter se tornado mãe. Não, mas isso não é coragem, às vezes é descuido. Isso. Meu Deus, eu acho que foi me mudar para a França em 2021. Foi quase como um ato de loucura, né, para muitos. Eu tive vários atos de loucura, desde dar rupturas importantes na minha carreira, em nome de sonhos, em nome de momentos. Eu trabalhava em agência uma época, super bem posicionada, saí para abrir minha agência, depois saí da minha agência a convite do COB para estar no Comitê Olímpico do Brasil. Quando tudo ia muito bem, obrigada, eu falei, então tá bom, vou tirar um sabático, vou para a França com a minha filha, 2 cachorros e meu marido. Achando que nunca mais ia voltar, que talvez eu tivesse perdido o foguete olímpico para sempre. Pelo contrário. E eu acho que isso me ajudou. Acho que todas essas maluquices, esses atos de coragem, achei mais chique falar atos de coragem. Bonito. Acho que ajudaram, talvez, a ir moldando um pouquinho as experiências, né? Ver que sempre dá para você olhar diferente e, com isso, continuar seguindo. Então, acho que foi isso. Muito bem, facilidade. Media training, ela sabe bem.
Ela E tem um eu não pouquinho de sabia as experiência. perguntas, tá? Quero deixar claro. Mas nem eu. Nem eu! A gente não sabe. Não é um jogo combinado, isso aqui Não, não é jogo de compadre, não. Não, de jeito nenhum. Manuela Pena, que prazer, viu? Obrigada, meus amigos. Volte mais vezes. Faço questão. Né? Obrigada. Vai ser sempre a Manu que abre a fila. Agora, que dia... Não, a gente já tá no fim de setembro. Eu já perdi a efeméride que tinha. Que foi em 2023, quando a gente abriu a temporada aqui no estúdio do Maquinistas, foi com o Herbeta. Maravilhoso. Falando sobre o ciclo que começava ali pensando em Paris. E agora tivemos aqui já falando de Milano Cortina, de Los Angeles, e no meio disso tem PAN, tem Media Tudo. House, tem Os Jogos comercial. Olímpicos, eles acontecem, né? Acontece a cada 4 anos, mas o mundo olímpico, ele pulsa aí sem parar. Inovação, conteúdo. E, além de tudo, ela acabou de dar uma aula de gestão de carreira. Gestão. Meu Deus do céu. É uma mulher disruptiva. Ah. Bonito, disruptiva. Corajosa. Eu tô achando bom, vou falar em minha terapia, tudo isso. Liga pro George, você faz a sessão de Muito terapia bom. com ele. Nossa, um desastre. Meu Deus do céu. Isso aí, diariamente, maquinadoesporte.com.br, @Máquina do Esporte nas nossas redes sociais. Voltamos semana que vem, né, George, com mais Sim. um Maquinistas. Beijo. Tchau. Tchau.